Mirandinha, ontem o Eduardo Barros dava coletiva e eu prestei atenção em cada resposta e ele falou essas duas frases que eu anotei e trouxe para que a gente para a gente resenhar aqui. Primeiro ele falou que o primeiro tempo foi equilibrado e o segundo tempo foi de superioridade plena. Então eu quero saber se você concorda com isso. E ele disse que em 3 treinos já tem muitos elementos do jogo do Fernando Diniz. Na primeira fala dele aí, eu discordo dele, mas também discordo do Gris quando falou que o jogo foi muito do Cruzeiro ruim. Eu não acho que foi ruim. O primeiro tempo eu acho que foi ruim e o segundo tempo o Cruzeiro foi superior mesmo. Por mais que não tenha sido um jogo brilhante, eu acho que o Cruzeiro poderia ter ganhado no segundo tempo até com uma certa tranquilidade. Se não fosse, por exemplo, a parte técnica do Lautaro. O Lautaro fez um bom jogo tático, um bom jogo físico. Tecnicamente ele ficou devendo mesmo. Mas o Cruzeiro poderia ter ganhado o jogo ontem. Mas concordo com o Gris quando ele fala que a pressão seria muito maior no Seabra, não tenho nenhuma dúvida disso. Seria uma pressão gigantesca. É só você ver a vaia dos jogadores que entraram, né? Os caras que já vão entrar. Por exemplo, Ramiro e Vital parece que não tem mais a paciência do torcedor. Tô errado? Tô equivocado, o Cabidão? Não, tá não. Tá não. O torcedor não tem... Você tem razão no que você falou. E aí, na entrevista do Eduardo Barros, você citou aí, a primeira coisa é isso, assim, eu acho que o Cruzeiro no primeiro tempo foi inferior ao Vasco, o Vasco estava mais perto do gol, não acho que foi equilibrado. As melhores oportunidades, além do gol, as melhores oportunidades foram do Vasco, o Cruzeiro teve uns chutes do Caio Jorge de longe, muito mérito individual do Caio Jorge, o primeiro lance dele, ele chuta do meio, da intermediária, um ótimo chute, mas é muito mais qualidade individual do jogador do que propriamente o time estar jogando bem. E por sinal, o Caio Jorge fez um bom jogo ontem de novo, hein? Fez. Caio Jorge está começando a dar bons sinais, boas respostas, hein? Tanto para finalizar, quanto para jogar, como para assistir os companheiros. O Caio Jorge está crescendo muito. E a segunda fala dele, qual que foi? Foi que em 3 treinos já tem muitos elementos do jogo do Fernando Diniz. Cara, eu não sei, eu não consegui enxergar tanta coisa assim, não. Eu confesso que eu vi, até a gente comentava antes também com o Cabidão, até muita coisa do próprio Seabra do que do Diniz. O que dá pra ver do Diniz? Uma tentativa inicial de sair jogando, meio forçando a jogada. Isso a gente consegue perceber. Ontem, pra mim, foi menos do que contra o Libertad. Exatamente. Porque contra o Libertad você tinha uma margem, né, no resultado que você podia arriscar um pouco mais. Uma margem técnica também. E além da margem técnica, da diferença técnica dos times, também. A do placar de 2-0. O Cruzeiro arriscou um pouco mais. Ontem o Cruzeiro tentava sair jogando, mas não arriscou a qualquer custo. Pelo menos me pareceu. Então isso você consegue perceber do Diniz. Uma coisa que eu achei completamente diferente dos times do Diniz ontem. Um time agudo. O Cruzeiro ontem, ele não fazia muita questão de ir lá na frente, voltar no volante, voltar no zagueiro, sabe aquela coisa do Diniz, de trazer no goleiro, de ter posse de bola? Todas as vezes que o Cruzeiro pegava a bola e tinha um espaço, tanto com Caio Jorge quanto com Lautaro, com os dois laterais, com o Willi e com o Marlon, o Cruzeiro atacava. O Cruzeiro cruzava da intermediária, com o Isaivaldo cruzava da intermediária, com o Caio Jorge acelerava, com o Lautaro acelerava. Isso pra mim não tem quase característica nenhuma do Diniz. Então, assim, acho que tem pouquíssima coisa do Diniz ainda e acho que é normal. São 3, 4, 5 sessões de treino. Não, deu nem tempo de treinagem direito. E aí eu vou reforçar aquilo que eu falei e para manter a minha coerência, que eu acho o jeito de jogar do Diniz precisa de mais tempo, mais do que a maioria dos treinadores. É um jeito muito peculiar e ainda vi poucas coisas o Cruzeiro ontem executadas, né? Você vê algumas tentativas, mas executadas foram poucas coisas do jeito do Diniz. O Cruzeiro ontem encurralou o Vasco no final do jogo do mesmo modo que basicamente todo técnico faz. Coloca o time pra frente, empurra os laterais pros lados, tenta fazer cruzamento na área, o Zé Ivaldo vira atacante. É isso, não tem assim, isso não é o que o Diniz normalmente faz. O Vasco perde um jogador, Matheus Carvalho foi expulso, o Cruzeiro foi pra cima do jeito que precisava ir mesmo, na base do abafa. Deu certo? Não, mas poderia ter dado também, CJ. Eu acho que tem um ponto que é difícil a gente falar, porque é a impressão pela imagem da TV, né? A gente não tem os dados exatos e tudo mais, e eu confesso que eu não vi a entrevista do Eduardo Barros, diga de passagem, um ótimo profissional que o Cruzeiro trouxe junto com o Fernando Diniz, grande, um dos maiores entendedores de futebol do Brasil. Entrevista boa. Não fugiu das perguntas, foi direto. Sim. O modelo, né, a forma como o Diniz quer que o Cruzeiro jogue, por mais que ainda seja muito inicial esse processo, e acho que ainda falta muito e tudo para o time ficar com a cara dele de fato, mas é de muita exigência física.
Os jogadores circulam mais, eles percorrem mais espaço dentro do campo e tudo mais. E eu achei no jogo contra o Libertad, claro que causado também pela expulsão do Romero e tudo mais, mas que muito da queda do Cruzeiro foi por conta da parte física, de ter mais dificuldade de competir na reta final do jogo. E ontem, de novo, acho que faltou gás para quando ficou com um jogador a mais, começou a usar muita bola longa e tudo, acho que muito pelo cansaço, pela falta de alternativa mesmo para mexer, de colocar algum jogador mais fresco na frente que pudesse renovar esse gás. Eu acho que a parte física também ainda tem sido um problema significativo. Faz sentido, além do final da temporada, uma mudança drástica no jeito de jogar, o que exige muito dos jogadores. É questão de adaptação, não só ao estilo, como ao preparo físico. Tá? Romero ontem afogou, tanto que foi substituído. E dicas de passagem, algo que está me chamando muito a atenção nesses 2 jogos, recorte muito pequeno, mas se tirar o Caio Jorge, que eu concordo com o Rafa, que tem jogado muito bem, os melhores jogadores são aqueles que menos se esperavam com o Diniz, né? Zé Ivaldo e Romero. Acho que os dois fizeram 2 ótimos jogos. Contra o Libertad e ontem contra o Vasco de novo. Romero tem jogado muito bem. Romero já vinha muito bem. Pois é. Já mas vinha assim, muito firme, mas não esperava. Do jogador de meio campo, foi aquele primeiro que você olha assim, o Fernando Diniz chegou ao Cruzeiro, o cara que vai ter mais dificuldade talvez seja o Romero, porque é o que tem menos trato com a bola, embora não seja um jogador que tenha tanta dificuldade assim, mas tem jogado muito bem, tanto o Romero quanto o Zé Ivaldo, que foram 2 talvez dos mais que a gente menos esperava que pudessem jogar e jogar bem com o Fernando Diniz. Verdade. Os 2 têm jogado muito bem.